boa noite. O telejornal Bamerindos de hoje vai ser um pouquinho diferente. Na nossa edição de hoje, nós vamos contar toda a história do Banco Bamerindos, desde o início, desde sua criação, até o que acarretou sua falência, até o final. Você não pode perder essa história. Fique ligadinho aí que eu vou apresentar para vocês a equipe que estará me ajudando a contar essa história para vocês. Não percam! Veja agora no seu telejornal Bamerindos. Os jornalistas Elson, Ícaro, Joana, Lindinalva, Michele e o Wesley vão apresentar tudinho para vocês. Não saem daí, fiquem ligados. Meu nome é Elson Gustavo Wolfgram e eu sou do terceiro período de Ciências Contábeis da Farese. Meu nome é Ícaro e eu estou cursando o terceiro período de Ciências Contábeis. Meu nome é Joana Maria Tom, sou do terceiro período de Administração da Farese. Olá, meu nome é Lindinalva Gruc, eu sou aluna do terceiro período de Ciências Contábeis. Eu sou Michele Bausen, aluna do terceiro período de Contabilidade da Farese. Olá, meu nome é Wesley Hammer, sou aluno da Farese do terceiro período de Administração. Bamerindos, Banco Mercantil e Industrial do Paraná, S.A. Sediado em Curitiba, no Paraná, o Banco Bamerindos foi fundado pelo banqueiro e político Avelino Antônio Vieira, nascido em Tomazina, uma pequena cidade localizada no interior do Paraná, conhecido por pertencer à família Andrade Vieira. Vendedor e representante de bancos em pequenas cidades, após concluir o curso de contabilidade, o qual estudava na capital paranaense, retornou para sua cidade natal, onde deu início à sua carreira empresarial. Avelino Antônio Vieira, em meio à crise de 1929, conhecido como a Grande Depressão, a maior crise da história dos Estados Unidos até então, no interior do Paraná, em Tomazina, associado a alguns amigos, resolveu fundar uma instituição bancária, na época denominada de Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada Banco Popular e Agrícola do Norte do Paraná, BPA, a qual posteriormente passou por transições, e em 1944 foi incorporada ao Banco Comercial do Paraná, do qual Avelino tornou-se diretor comercial. Em 1952, teve sua razão social modificada para Banco Mercantil e Industrial do Paraná S.A. E, finalmente, em 1971, adotou a denominação de Banco Bamerindos do Brasil S.A. Em abril de 1964, uma grande notícia: o banco começou a se informatizar e inaugurou os primeiros centros eletrônicos de processamento de dados. O sistema lia 400 cartões por minuto e, na hora da impressão, processava mais de 400 linhas por minuto. Em 1967, foi ampliado a informatização. Em 1965, foi criada a Fundação Bamerindos, que era destinada a complementar as aposentadorias, entre outras funções, mas evoluiu para a assistência social, Fundação Bamerindos de Assistência Social, mais conhecida como FBAS. Foi ampliada a informatização, passando a ser também responsável pelas contas correntes, controle de acionistas e folhas de pagamento. O banco já tinha se expandido e já era considerado de meio porte. E em tal situação, o Banco Central exigiu um certo nível de capitalização. Por isso, Avelino criou a fundação, que recebia 5% dos lucros do banco e das empresas, pois como fundação gozava da realização de leis referentes a imposto de renda. Essa foi uma maneira de capitalização do banco. A Fundação Bamerindos fazia parte de uma grande rede de outros bancos, isso em 1969. E só em 1970, por ser forçado por uma lei, os mercantis industriais daquela região e do Brasil todo que faziam esse grupo,
eles foram obrigados a se unir. Então, eles se unindo, eles formaram o Banco Bamerindos do Brasil S.A. Essa manobra de muita esperteza do seu Avelino foi só percebida pelos demais bancos da concorrência muito tempo depois de já ter feito. E assim surgiu um banco que chegou a ocupar o 11º lugar no ranking nacional de bancos. Ele sempre queria ficar entre os 20. Ainda em 1970, José Eduardo foi encarregado de administrar essas fusões, que é a união dessas demais empresas. O Telejornal Bamerindos dessa vez veio ao Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no Câmbio Rio, que, como vocês podem ver pelo movimento, fica bem no centro da cidade. Licença. Aqui trabalham 109 pessoas divididas entre 4 andares. Este aqui é o 3º andar. O câmbio é o lugar onde são feitas negociações que envolvam, por exemplo, importações e exportações. Só no ano de 92 já foram negociados 10 bilhões de dólares, o que já garantiu Bamerindos o 1º lugar entre os bancos privados. Câmbio é a troca de moeda e é exatamente isso que o Câmbio Bamerindos faz. Vários tipos de operações comerciais e financeiras com o exterior passam pela unidade de câmbio Bamerindos. São 19 departamentos no Brasil inteiro. Um desses departamentos fica aqui no Rio de Janeiro, onde 92 funcionários auxiliam pessoas que vêm ou vão ao exterior na compra e venda de moeda, executam operações comerciais de importação e exportação, operações financeiras, ordens de pagamento para o exterior ou do exterior para o Brasil, remessas de dividendos, direitos autorais e outras modalidades de negociações. A moeda mais comum negociada aqui no câmbio é o dólar, comercial e turismo. Em 1972, o Bamerindos inaugurou o departamento de câmbio, para o qual um ex-diretor do Banco do Brasil ficou responsável. Nesse mesmo ano foi fundado o setor de exportações e programas de incentivo à pecuária foram desenvolvidos, aproveitando os incentivos fiscais. Nesse período, o Bamerindos foi classificado em 9º lugar entre os 10 maiores bancos do país, e o câmbio situava-se entre os 3 primeiros. O banco chegou a ser o maior repassador de fundos do governo para os pequenos agricultores. Ele emprestou mais do que o Banco do Brasil. Ainda durante os anos 70, a superintendência do Bamerindos foi passada para Edson, filho de Avelino. Porém, Avelino não se afastou totalmente do banco. Ele ainda acompanhava os acontecimentos, auxiliava nas decisões importantes e, em alguns casos, ele as tomava. Ele atuava no Conselho de Administração das Empresas e foi convidado para participar do Conselho Monetário Nacional, no qual permaneceu por 2 anos. Edson possuía o mesmo perfil de liderança que seu pai, Avelino. Ele ficou conhecido por ter visão de mercado, porém não era agressivo, nem se arriscava muito, mas era estrategista, cauteloso, conservador e ponderado. Seu objetivo era que o Bamerindos estivesse entre os principais bancos e fosse o melhor no ramo, sendo conhecido por sua qualidade. Sob a direção de Edson, o banco se expandia cautelosamente. O banco passou por uma fase de investimento nas agências e reformas. Aprimorou-se o visual, visando qualidade na prestação dos serviços e a satisfação dos clientes. Altera-se o logotipo do banco, sendo que este permaneceu até o fim. No início dos anos 80, o Banco Bamerindos, principalmente a família Vieira, sofreram grandes perdas. Em 1981, Luiz Antônio, sucessor de Edson, faleceu subitamente devido a um infarto. Alguns meses depois, os irmãos Cláudio e Edson e outros 3 sobrinhos faleceram devido a um acidente de avião. Na época desses acontecimentos, José Eduardo estava nos Estados Unidos da América, realizando um estágio na área de câmbio de interesse do banco. Logo retornou ao Brasil, porém Torino Marini assumiu a superintendência do Bamerindos, sendo que o mesmo ficou até 1984. Logo após, José Eduardo assume a superintendência, em meio a divergências familiares e as 2 tragédias. Assim continuaram os desentendimentos familiares, devido ao patrimônio e à situação, tanto interna quanto externa do Bamerindos, em relação ao mercado, estavam decaindo. Internamente, iniciaram-se os conflitos de ideologias e filosofias, tendo início as mudanças estruturais e a alteração nos padrões já estabelecidos. José Eduardo centralizou toda a organização na matriz sob seu comando, aumentando o controle sobre toda a estrutura, centralizando não somente as decisões estratégicas, mas inclusive as operacionais na superintendência.
Logo, os diretores regionais perderam a autonomia e ficaram mais voltados ao negócio, respondendo diretamente à diretoria da matriz e à superintendência. Na década de 80, alguns negócios realizados pelo Bamerindos, ou seja, empréstimos que não foram honrados e que possuíam um volume de recursos expressivos para o banco, ocasionaram durante 2 anos uma séria crise de desconfiança do mercado institucional. Em 1985, houve a intervenção no Banco Auxiliar e Banco Comind, referente à botaria sobre a crise dos bancos ABC. Com a extinção dos bancos gaúcho, sul-brasileiro e meridional, os únicos bancos fortes seriam o Banco Econômico e Bamerindos. O Banco Econômico estava em uma competição acirrada com Bamerindos e, com a intervenção, ele teve uma aquisição de 33 agências desses bancos. Em fevereiro de 1986, o governo José Sarney lançava um plano econômico que tinha como meta conter a inflação e estipulava uma nova moeda, o cruzado. Havia um sistema de táblita, que consistia então em uma conversão do valor da nova moeda. O Banco Bamerindos foi ágil e imediatamente criou uma central de consultas via telefônica, onde qualquer pessoa poderia obter as informações desejadas sobre o plano de táblita e troca de moeda. Em meio a essa inovação, veio ajudar o banco a recuperar a sua credibilidade perante o mercado. E após 8 meses, o cruzado já apresentava falhas, pois a inflação retornou e o banco havia desgastado suas relações com outras instituições. Neste período, o banco lança um produto inovador no mercado, a conta remunerada, onde creditou ao banco mais de 1 milhão de novos clientes. Foi o primeiro banco a ter este produto disponível e assim alcançou o 3º lugar dos bancos em depósito à vista, que ganhou o respeito e a admiração dos diretores. Sendo assim, o cliente teria a remuneração diária de um montante disponível na conta corrente e pagaria parte do seu ganho inflacionário ao cliente. E com um índice inflacionário de 25% ao mês, o banco pagaria cerca de 5 a 10% de remuneração ao cliente e o restante ficaria assim com o banco. Os anos 80 foram marcados pela receita financeira altos na instituição financeira. Fortaleceu assim seu nome e sua imagem no mercado. E a área do marketing também começou a crescer e se tornar importante para os negócios, e dizer que estava preparado para os anos 90. Essa fase também de altos ganhos, o banco não se capitalizou com recursos próprios, pois foi alavancado com recursos de terceiros. A capitalização é extremamente importante para enfrentar uma crise e honrar suas obrigações, chegando assim ao final da década de 80 com a sua credibilidade restaurada e bem posicionada no mercado, contando com uma rede de 1.000 agências. No início dos anos de 1991, o governo acabou com o Open Market, acabando com grandes fontes de receita às instituições financeiras. O banco então levou 8 meses para criar novos meios para recuperar sua receita, e assim tendo que inovar na tecnologia, sofrendo evoluções nas operações maquinárias. A atividade mais rotineira era o recebimento de cheques, que era muito burocrático e demorados por passarem por processos de conferências instigantes e monótonas. Primeiro, o cheque era depositado, que assim registrado em uma máquina registradora manual, e que no final do expediente o responsável pelo caixa realizava a conferência e assim passava por seu supervisor, que por sua vez realizava a reconferência e repassava à tesouraria da agência referente, onde novamente era conferido e repassado às instituições financeiras referentes, e assim processando na agência onde o cliente tinha a conta corrente lançada assim como um débito, e ao final de tudo o mesmo cheque era conferido cerca de 30 vezes. Ainda no final da década de 80, o banco começou a operar com terminais de computadores interligados à via rede telefônica. Neste período,
o recebimento de cheques se transformou muito mais ágil na troca de informações e de compensações. Assim, foram extintas funções anteriormente para assim melhorar as manipulações dos cheques, tornando assim o processo cerca de 50% mais rápido do que era realizado antes, tendo investimentos na área de informatização e automações das agências bancárias. Bamerindos passou a operar com o Procomp, que tinha soluções mais baratas para a automação das suas agências. Mesmo assim, em comparação com Itaú e Bradesco, Bamerindos ainda estava atrasado. Ao final do ano de 1988, o então superintendente José Eduardo resolveu deixar a administração do banco para ingressar na política, concorrendo assim ao cargo de senador. Ele nomeou um diretor em seu lugar que estava há mais de 30 anos na organização. Ele ficou como superintendente até os anos de 1992, indo em seguida para o Conselho de Administração. Em 1990, como sido eleito senador, José Eduardo se afastou definitivamente, embora continuasse no controle das grandes decisões que eram reportadas a ele, tendo domínio de indicação de pessoas ainda neste período. E em 1992, José Eduardo decide não renomear um superintendente, por estar eleito como senador. Com a saída definitiva de José Eduardo, criou-se um comitê de diretores onde participavam 6 pessoas. Quando haviam dúvidas ou discordâncias entre os diretores, era reunido o comitê para a decisão. Após 10 meses, começava outro trabalho estrutural, com o objetivo de tornar a estrutura mais níveis hierárquicos, como superintendente até gerente de agência. O Bamerindos assinou um contrato com a Hewlett-Packard para o downsize na área de informática. Todos os mainframes seriam substituídos por máquinas menores e mais avançadas. E o banco seria um dos primeiros no Brasil e no mundo a usar essa tecnologia. A tecnologia que foi alcançada tornaria os sistemas mais flexíveis e com capacidade de fazer alterações e de lançar produtos de forma imediata. E após totalmente implantada, ela mudaria toda a visão estratégica e gerencial da organização. O investimento para a operação era de mais de 200 milhões de dólares. Mas se tiveram alguns problemas. Eram 2 sistemas em paralelo. O anterior, que operava normalmente, e o novo, que necessitava de uma série de testes e de projetos para se corrigir falhas e erros no processo. O custo para se informatizar e automatizar uma nova agência era muito alto. Outro problema era com a questão do treinamento com o pessoal. Além disso, a nova estratégia não foi bem-vinda pela estrutura interna, pois a partir do momento em que se automatizava vários processos, se eliminavam várias funções, gerando corte de pessoal. E a comunicação informal noticiou negativamente esse fato. Além disso, para se mudar o sistema, levaria muito tempo para se fazer as alterações e adaptações. O tempo previsto para a reengenharia ser implementada era de 180 dias e durou quase 2 anos. Muitas melhorias e novos produtos deixaram de ser lançados, pois os recursos estavam voltados para essa reengenharia. Fatores essenciais deixaram de ser observados. Perdeu-se o controle e as noções de custo e dos processos que estavam em execução. O Bamerindos também passou a ser o banco oficial dos estados do Mato Grosso do Sul e Tocantins, que teve muito investimento nessa área, abrigando agências até em municípios com 1.500 habitantes. O Banco do Brasil, quando o substituiu nesse estado, recusou-se a abrir agências em 15 cidades. Em outros lugares, nem posto de serviço instalou. Uma pessoa ia uma vez por mês fazer os pagamentos, pois os custos eram altíssimos. O setor de câmbio do banco cresceu muito nos anos 90. Chegou a fazer mais operações de câmbio que o próprio Banco do Brasil, que detinha a negociação com as estatais. O câmbio chegou a ser muito representativo dentro do banco, mas não era tão lucrativo, porque sua estratégia para ocupar mercado exigia um investimento muito grande. Em 1995, optou-se por centralizar as operações de câmbio. Essas operações exigem registros de documentos, identificação e outros procedimentos, pois é uma área bastante suscetível a fraudes.
A estrutura do câmbio era regionalizada. Centralizou-se então uma parte em São Paulo e outra em Curitiba. A área de negociação continuou descentralizada e a de documentação foi centralizada. Começaram a perder-se documentos e a atrasar os processos. O que se fazia em 2 dias passou a ser feito em 7 a 10 dias. Assim, o banco perdeu 60% dos negócios de câmbio e teve seu nome denegrido dentro das maiores empresas do Brasil. Além disso, o banco optou por conceder crédito, mas não tinha essa tradição. Passou-se a estipular metas para os gerentes emprestarem, mas esses não estavam preparados. Não havia um sistema próprio. Os métodos e processos internos eram falhos. Não havia método de avaliação de dívidas nem de concessão de crédito. O maior problema é que, durante os últimos 20 anos, o banco passou vendendo produtos e captando recursos, e não emprestando. E a área de cobrança não foi estruturada. Essa situação complicou-se não somente para o Bamerindos, mas para o sistema financeiro como um todo. O custo do dinheiro havia se tornado altíssimo com o Plano Real. Nenhum banco estava preparado para a estabilização da economia e a queda da inflação. Em 95, os empréstimos feitos para a área rural foram securitizados pelo governo federal, ou seja, foram pagos com títulos da dívida agrária, os quais poderiam ser usados em privatizações e venceriam entre 5 e 20 anos. Era uma moeda podre, que ajustava o balanço, mas não significava dinheiro em caixa. O Bamerindos comprou participações nas privatizações da CSN e da Usiminas. Além desses investimentos, o acionista controlador decidiu comprar um jornal, a Folha de Londrina, em um canal de televisão, a CNT. E isso não foi bem visto pelo mercado em geral. Muitas agências deficitárias do banco no interior não foram fechadas por interesses políticos. O banco também investiu na internacionalização a partir de 1988. A visão de globalização era bem sintonizada com o mercado internacional. O Bamerindos chegou a ter 5 agências no exterior: Buenos Aires, Londres, Hong Kong, Nova York e Luxemburgo. O banco entrou no negócio de emissão de papéis no exterior, criou uma grande capacidade de depósitos, fundindo de empresas multinacionais que passaram a operar com o banco. O índice de inadimplência do setor internacional era baixíssimo, porque havia um forte controle do Banco Central nesta área. Em 1994, essa área respondeu por 25% dos lucros do banco. Com uma estrutura de 100 pessoas, a direção do banco mantinha reuniões constantes a níveis de Brasil. O programa Nosso Tempo reuniu os executivos do banco por 3 ou 4 dias para se discutir os pontos fortes e fracos do banco, a concorrência e o mercado. Havia também o Via Brasil, que eram reuniões do topo administrativo do banco com as diretorias regionais e gerentes, encontro com esses que eram trimestrais. O Bamerindos fez muito sucesso na área de marketing. O seu programa Gente que faz ocupou durante aproximadamente 2 anos. O horário nobre de canais televisionados Credite no Brasil foi um outro caso de sucesso, assim como as campanhas de poupança do TG Bamerindos. Essas companhias publicitárias conseguiram excelentes resultados junto ao mercado, e conforme pesquisas realizadas durante e após as mesmas. A imagem institucional do banco cresceu muito e se fortaleceu. Ao final do ano de 1994, o banco já contava com a agência de Hong Kong e foi procurado pelo HSBC, que é um dos maiores bancos do mundo, propondo uma participação milionária no Brasil. A justificativa do HSBC era a sua expansão no mundo interior, mas não queria ter domínio dos bancos dos quais ele comprava participação. O HSBC já havia comprado uma participação no Banco do Chile, no Roberts da Argentina, e ofereceu-lhe para comprar uma participação de 6,5% do Bamerindos. E fez-se que o negócio, pois a associação do banco com um sócio tão forte em imagem internacional seria bom
para o Bamerindos. E essa associação teve um caráter excepcional, apesar do HSBC não ter direito legal. O Bamerindos, em nome, cria uma parceria mais profunda. Deu um lugar no Conselho de Administração para um representante daquele em 95. A situação do banco piorou. Uma intervenção no Banco Nacional em agosto disparou uma nova onda de boatos sobre o Bamerindos. A Impacel já se encontrava com uma dívida de mais de 750 milhões que havia sido capitalizada. Em julho do mesmo ano, o jornal Gazeta Mercantil publicou uma matéria sobre a Impacel que atingiu diretamente o banco. Outra reportagem publicada pela revista Veja sobre Bamerindos reforçou a boataria no mercado, afetando a sua imagem institucional. O Bamerindos, então, começou a perder mercados importantes em suas operações, perdeu 40% de fatia de mercado de atacado entre estes clientes, como a General Motors e a Fiat. O banco sofreu várias corridas, assim como outras instituições. No meio institucional, sua imagem foi bastante prejudicada. Devido às corridas, o banco teve que recorrer ao sistema de redesconto no sistema interbancário várias vezes. Esse sistema começou a se retrair para o Bamerindos em seus movimentos mais difíceis. Os acionistas controladores decidiram vender as participações na CSN e na Usiminas, que valiam muito para injetar na Impacel. Mas todas essas situações e todo o problema com a Impacel eram automaticamente atrelados ao banco. No início do ano de 96, uma nova intervenção aconteceu, a do Banco Econômico. O clima interno do Bamerindos era intenso e angustiante, a fase e a possibilidade de uma intervenção. E ainda havia o problema do Impacel. O surgimento do banco decide deixar a organização e reassumir o cargo superintendente anterior, juntamente com um familiar. Vários diretores de carreira pedem aposentadoria e o seu desligamento do Bamerindos, com medo de futura indisponibilidade de bens. No caso, foi a futura indisponibilidade de bens que aconteceu. Uma equipe do Bamerindos foi deslocada para negociar com o Banco Central. Uma solução para o mesmo, uma ponte de capital através do PROER do governo federal. O próprio acionista controlador, então o senador, se encarregou da negociação junto ao Banco Central. Em 1984, o banco tinha um quadro de 55 mil funcionários. Em 1996, esse número era de 22 mil. No mês de dezembro de 96, o HSBC, em entrevista coletiva para a imprensa mundial, anunciou que em sua porcentagem na participação do Bamerindos, 6,5% foi considerada como prejuízo, um valor próximo de 60 milhões de dólares. A Gazeta Mercantil divulgou amplamente esse fato. O Banco Central não emitia nenhum parecer a respeito, gerando muita ansiedade no mercado financeiro e principalmente dentro do Bamerindos. Era março de 1997, exatamente no dia 26, véspera de feriado de Páscoa, o Banco Central anunciou a intervenção do Banco Bamerindos no Brasil S.A. Assumiu o banco. Então, sob intervenção, o sócio minoritário HSBC, numa negociação ainda bastante suspeita e nebulosa, acabavam assim de maneira drástica e bastante dramática uma hipótese de 68 anos de uma organização familiar, o sonho de uma organização com visão empreendedora e expansionista, com uma imagem e marca bastante fortes no mercado. O Banco Bamerindos não estava com uma boa saúde financeira, de que o Banco Econômico quebrou. Em agosto de 1995, isso causou a fuga de grandes investidores e uma falta de confiança no mercado, agravando ainda mais os problemas com liquidez. A instituição começou a ter dificuldades crescentes
e precisou recorrer em escalas cada vez maiores ao redesconto do Banco Central. Além disso, as dificuldades da liquidez surgiram a partir das baixas rentabilidade de uma das suas empresas controladas, a Impacel. O Banco Bamerindos, até 10 de junho de 1996, tinha vendido diversos ativos para aumentar o caixa, como a participação acionária na Companhia Siderúrgica Nacional, pioneira na Grande Siderúrgica Nacional, que rendeu cerca de 250 milhões, Usiminas, que rendeu cerca de 40 milhões. Ações que detinham na Umuarama, participações no valor de 25 milhões e também venda de 6,14 das ações ordinárias para o HSBC. Trouxe cerca de 61 milhões para o banco. Além do Banco Bamerindos, outras empresas do grupo também sofreram intervenção. A Fundação Bamerindos de Assistência Social, Bamerindos Participações em Empreendedorismo e Bastec Tecnologia e Serviços LTDA. Com essas intervenções, ficaram indisponíveis os bens dos 65 controladores e administradores, inclusive do senador e ex-ministro da Agricultura. Com essas intervenções, ficaram indisponíveis os bens dos 75 controladores e administradores, inclusive do senador e ex-ministro da Agricultura José Eduardo Andrade Vieira, acionista controlador do Bamerindos, e de Maurício Choman, diretor do banco e também presidente da Federação dos Bancos Febraban. Você tinha vários pequenos acionistas do Bamerindos, que representavam cerca de 50 mil investidores, que possuíam até 40 mil ações. Estes concorreram atrás de formas para ingressar na justiça e reaver pelo menos uma parte do dinheiro investido. Esses acionistas expandiam por cerca de 34% do capital do banco. E assim se encerra a nossa edição de hoje. Acabrunhado, sujeito. Tô arretado. Por que tu não guardou direito seu dinheiro? Guardei sim. Mas não guardou direito. Vai pro Bameríndio. O tempo passa, o tempo roa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos. É verdade.